A procrastinação te protege? Seja muito bem-vinda ao nosso Café Donas da Vida. Vamos que vamos, iniciando o nosso café nesse também Dia do Amigo. Então, feliz Dia do Amigo para todas as mulheres que estão chegando. Vamos nos juntando, nos reunindo aqui no nosso café, celebrando esse Dia do Amigo. Sejam bem-vindas, gurias que estão chegando. Vamos que vamos. Olha só, Dia do Amigo especial. Então, compartilha essa live com as tuas amigas. E se tu sente que tu se deixa para depois, que tu acaba adiando aquilo que era importante para ti mesma, se tu percebe que tu procrastina os teus sonhos de alguma maneira, se tu se deixa para depois, em algum momento, seja na saúde, seja no teu financeiro, seja nos teus relacionamentos, seja no teu relacionamento, seja também no teu profissional, quando tu se compromete e depois tu deixa para depois. Ah, depois eu vejo isso, depois eu tiro tempo para mim, depois eu cuido disso, depois eu descanso. E aí a vida vai passando e tu vai se abandonando. Então, esse é o momento de olhar para essas questões. Então, eu te convido e já, quem está aqui presente, seja muito bem-vinda, coisa boa ver vocês reunidas comigo. Vamos tomando café, a Karen, a Daisy, a Gil, que bom, a Jana, a Iraci, isso, muito bom, vamos que vamos. Aí, já compartilhem com as amigas de vocês, para que outras mulheres estejam junto com a gente nessas reflexões que nós vamos trazer hoje, que são reflexões profundas, que vão contribuir com o dia a dia de todas nós, com a nossa vida, para que a gente possa ser dona da vida. E quando eu falo dona da vida, é para nós refletirmos, será que nós estamos deixando a vida nos levar? Ou nós estamos comandando através da nossa energia feminina e masculina? Nós estamos aí agindo com leveza, fazendo acontecer com leveza, ou nós estamos nos sobrecarregando, correndo, fazendo muitas coisas e estamos às vezes esquecendo do que é prioridade e não observando o que nós queremos para a nossa vida com confiança, com comprometimento. Então tudo isso faz com que, se tu se percebe dessa maneira, se tu se percebe se auto-sabotando, se tu se percebe se deixando para depois, tu não está sendo dona da tua vida. Então, é importante tu acolher e olhar agora, não para a gestão do tempo, não para a produtividade, mas para o teu interior. Porque nós vamos falar hoje, tem a ver com o teu interior, com as tuas emoções, com o que será que tu está sentindo e que está te deixando procrastinar, te levando a procrastinar, porque o tema que eu trouxe é do que a procrastinação te protege. E por que será, né? Então, o que será que eu quero dizer com isso? Porque, de certa forma, tu está se esquivando de fazer algo. Por quê? Porque tu tem receio de sentir, de talvez se conectar com o que aquela ação vai te levar. Então, é uma reflexão bem importante a gente trazer aqui. Concordam? E que bom que vocês estão comigo. Mais gurias chegando, mais donas. A Natália, a Melissa. Olha que coisa boa. E ao final da nossa live, nós vamos tirar aí as cartas do Café Donas da Vida para as que estiverem presentes também, de forma individual. E se eu não conseguir enviar para todas, também ao final a gente pode enviar pelo direct para vocês, tá? Então fiquem comigo. E aí eu agradeço também a vocês estarem aqui, e também o importante é nós aproveitarmos para nos nutrirmos, porque toda segunda-feira nós temos o nosso café, e esse café é especial porque a gente pega a nossa caneca, pode ser um chá, um chimarrão, o teu café, a tua água, e vem junto comigo para a gente, né, buscar e se conectar com esse teu despertar de consciência, de autoconhecimento.
E esse momento tu tá te priorizando. Então, parabéns para quem tá aqui, porque é um momento especial de reflexão. Então, a cada momento que vocês sentirem no coração que aquele assunto tocou para vocês, vocês podem colocar um bah, que é o gaúcho, o jeito gaúcho de falar aqui. Então eu falo assim muitas vezes, bah. Então a gente usa o bah aqui no sul tanto para uma coisa meio que difícil, com medo, com susto, mas quanto às vezes para uma coisa que é boa. Então dependendo da entonação, né? Então quando a gente fica nervosa e preocupada, a gente diz bah, isso aconteceu. Então é aquele choque, né? Um bah seco. Aí quando então tu pode aí colocar o teu bah do jeito que tu sentir. Então se ele foi assim um despertar de consciência, tu pode colocar ele, né, do como é que tu sentiu ele no teu coração. Será que tu falou ele com intensidade, tu falou ele com mais, né, susto, assim, com mais impacto, tá? Eu espero que vocês compartilhem aqui comigo também como vocês estão se sentindo. Se vocês quiserem escrever e também tirar as dúvidas, vão falando também, tá bom? Porque a gente está ao vivo, então nada melhor do que a gente também poder trocar. E aí, então, gurias, quando eu trago aqui para vocês a procrastinação te protege. Então, o que é a procrastinação, né? Ela não é uma falta de disciplina, ela não é a desorganização, ela não é uma falta de foco, ela não é preguiça. Na verdade, o que acontece? A procrastinação é quando tu acaba deixando para depois aquilo que tu te comprometeu. Por quê? Aí nós vamos ver muito, na verdade, a procrastinação ela não é a causa, mas é a consequência. Então, quando tu adia aquilo que é importante para ti, quando tu muitas vezes trabalha o dia inteiro, faz 1000 coisas, mas também adia aquilo que tu desejava, não é verdade? Então é isso, a procrastinação, ela não é a causa, existe lá uma raiz. E é isso também nós vamos trabalhar aqui hoje. E não é uma raiz, são muitas raízes. E aí então, quando é que tu procrastina? Às vezes tu procrastina de forma ativa, quando tu se determinou a fazer algo, e aí tu sabe que aquilo é importante, mas daí tu vai fazer outra coisa. Tu igual é produtiva, tu faz outra coisa que era também importante, mas aquela principal, aquela que era prioritária, ou aquela que era mais difícil, que dependia mais desgaste, que dependia mais atenção, tu foi deixando para depois. Não, depois eu vejo. E aí vai passando o tempo, Não é assim? Me digam aí. Ou, ao invés de tu fazer outra coisa, aí tem a procrastinação, aquela que é a passiva, que daí tu acaba deixando para depois e aí fica lá rolando o feed, fica lá se distraindo com outras coisas mais prazerosas, fica lá olhando o Instagram, passando, né? Ou vai fazer outra coisa. Então são os dois sinais aí de procrastinação que a gente pode mais perceber no nosso dia a dia. Ou tu pega para fazer outra coisa, porque tu tem muitas coisas para fazer, e aquela que era importantíssima tu foi deixando. Ou, né, tu também fica lá divagando e não faz o que tinha que ser feito. E aí, a Karen, como a gente achar a raiz da procrastinação? Então hoje nós vamos trabalhar um pouco isso. Isso mesmo. Eu faço muito isso, deixo para depois. Então a gente também trabalha mais profundo e vai agora, quem tá no clã Donas da Vida, como a Karen e várias das gurias aqui, nós agora temos dentro do clã o clã é o nosso grupo de desenvolvimento contínuo para as mulheres. Então, dentro do clã, a gente tem várias fases, que depois eu vou mostrar para vocês, fases da nossa jornada, e uma das fases tem um módulo específico em que eu falo as raízes da procrastinação. E hoje nós vamos trabalhar algumas delas aqui, para vocês perceberem e já começarem aí a sentir. Será que então entendo agora e começo a perceber mais o meu movimento, e a partir de agora eu começo a tomar o comando e não deixar tanto isso me impactar, começar a curar isso dentro de mim também. Então olha só, a gente tem um fator importante aqui que é uma raiz, que a neurociência traz, e também nós vamos olhar as visões sistêmicas, a visão sistêmica, e também nós vamos olhar profundamente aí, então, esses pontos
desde a neurociência e a visão sistêmica, para vocês perceberem aí o quanto existem de fatores que levam a gente a procrastinar. Então, pela neurociência, a gente tem o cérebro, né, aí comandando a nossa vida, e ele nos protege da dor, nos levando ao prazer. Então existe aí o sistema, o cérebro, a parte, né, o sistema límbico, que é o cérebro emocional, que é ali quando a gente busca o prazer imediato. E tem o córtex pré-frontal, que é aquele que é o comando racional, que vai ao encontro do planejamento, às tomadas de decisões, ao controle. E aí, o que acontece? Pela neurociência, se observa que quando a tarefa é muito difícil, quando a tarefa é mais pesada, quando existe lá dificuldade ou ela é chata de fazer, o que acontece? O nosso cérebro límbico diz, não, vamos nos distrair agora. Isso é muito ruim, é muito chato de fazer, é muito pesado. E aí tu vai lá, rola o feed, ou apareceu alguma coisa de repente, ah não, vou lá fazer isso aqui que é melhor, é mais gostoso, é mais prazeroso. Então isso faz com que a gente deixe para depois aquilo que nós nos comprometemos. Porque o sistema límbico está dominando ali, né? E não está deixando o córtex pré-frontal tomar conta. E aí, então, claro, depois cabe ações que tu pode tomar, então perceber, será que isso realmente é difícil para mim, para eu fazer? E eu tô aí querendo fazer outras coisas porque ele é difícil. Por exemplo, mexer nas finanças, organizar algo, fazer algum projeto que tá muito grande. Então, se algo é muito grande de fazer, se algo é muito pesado, é muito difícil, ou tu pode, aí já tô até trazendo aqui soluções, né? Porque daí eu já vou aproveitar esse momento. Identificar e quebrar isso em pequenas etapas, em fazer microações. E aí tu consegue enxergar pequenos passos e ir evoluindo ao caminho. Porque às vezes aquilo é muito grande, é muito difícil. E aí o cérebro vai querer, então, dizer, não, isso aqui não, agora é muito difícil, eu vou procrastinar um pouquinho, eu vou deixar para depois. Entende? Então, sente aí o quanto, sente aí essa percepção de que às vezes algo é muito cansativo, é muito difícil, é muito chato. Então, isso pode acontecer. E aí, agora tem outro ponto também, outros pontos que te fazem procrastinar. Com relação à visão sistêmica. E ao teu comportamento também, as tuas crenças, aquilo que tu trouxe na tua bagagem de vida, na tua história de vida e que hoje te fazem procrastinar e que hoje te fazem te deixar para depois. Sim, são várias as raízes aí e nós vamos observar. Por exemplo, as raízes, elas estão muito ligadas às feridas emocionais, às feridas de rejeição, de abandono, de humilhação, de traição, de humilhação, de traição, de injustiça. E aí, então, e dentro dessas feridas, a gente começa a perceber aquela necessidade de procrastinar, porque vem a raiz relacionada ao medo de errar. Então, se eu errar, eu possivelmente possa ser rejeitada, eu possivelmente possa ser abandonada. Se eu errar, se eu não fizer legal isso, eu vou ser julgada. Como é que os outros vão me perceber? Então é sempre aquele medo do que os outros vão pensar. É o medo de não ser aceita, de não pertencer. Aí vem a relação com a família. O quanto antes com a família nós identificamos que nós precisávamos, como nós falamos na aula, na live anterior, sobre a perfeição, sobre nós precisarmos ser aquela boazinha, aquela que precisava fazer tudo certo. E aí, então, isso te levou ao quê? Pelo medo da rejeição, pelo medo de não ser boa o suficiente, pelo medo de ser abandonada, talvez,
hoje tu procrastine para não sentir aquela dor de novo, para não sentir essa rejeição. Faz sentido? Com medo de decepcionar a nossa fonte. Muitas vezes a gente acha que vai decepcionar as pessoas aqui na live, mas a gente vai decepcionar internamente os nossos pais. Então, aquela criança muitas vezes que ficou lá com aquela sensação de que precisava dar o melhor de si, e esse dar o melhor de si isso continuou até hoje. Faz sentido? Quero ver a reação de vocês aqui. Manda pra mim um bah ou um coraçãozinho pulando, pra eu saber se vocês perceberam algo aí em vocês, nesse sentido. Às vezes também pode ser que tu procrastine, porque se eu ter sucesso e as pessoas da minha família não tiveram, então aí vem uma lealdade sistêmica, uma lealdade familiar. Se a minha mãe não teve um sucesso, ou ela não alcançou um nível igual ao que eu quero, eu passo a ter um limite e começo a, por eu não querer ultrapassar esse limite, esse sucesso que a minha família não teve, então eu também acabo me deixando para depois, eu acabo procrastinando os meus sonhos. Ou o medo de brilhar, né? Porque daí nesse caso tu acaba não brilhando, tu não indo além. Outro ponto também pode ser aí que tu procrastine também pela culpa. A culpa por algo que talvez tu tenha feito ou tu não tenha feito, e aí então tu se sente culpada e com isso tu então não se sente merecedora de receber mais dinheiro, de ter mais sucesso, não é? E nisso tu acaba então o quê? Um movimento de não ação. Porque eu acabei esquecendo de pegar a nossa carta, que eu queria trazer a carta para vocês, a carta que fala sobre a procrastinação. Tem mais de uma que fala. E aí então, faz sentido? E aí, qual é o outro ponto? Existe aí também, dentro da procrastinação, então também um ganho secundário. Se eu não fizer, eu vou ficar na zona de conforto. E aí eu não me mexo, eu não tenho risco. Né? Eu não corro o risco de me expor, eu não corro o risco de ser julgada, de me verem, eu não corro o risco de ser vista, né? E aí isso acaba te levando ao menos, te levando ao quê? Aí nós vamos agora chegando também ao que a procrastinação impacta. Ela impacta na tua vida, te levando à ansiedade, te levando também a uma frustração e depois a uma culpa, né? A culpa pode ser tanto a raiz e depois ela te leva no final a uma culpa também. Nossa, que droga, eu não fiz aquilo que eu queria. E passou um mês, e passou o ano, e passou o semestre, e eu não fiz aquilo que eu me comprometi comigo mesma. Faz sentido? Ali, ó, a Gil colocou sim, bah. É isso. Sejam bem-vindas que estão chegando, e as gurias que estão aqui, as donas que estão aí. Compartilhem com as amigas. E feliz Dia do Amigo para nós, né? Que estamos também fortalecendo a nossa parceria, a nossa amizade. Aqui tem uma carta que eu quero trazer para vocês e nós vamos tirar agora, ó, aqui, ó. Tenho duas cartas que trago, acho que eu vou trazer essa aqui, duas cartas que falam sobre procrastinação aqui, ó. Se a procrastinação chegar, tenha em mente um motivo forte pelo qual você quer realizar o teu objetivo. Ela será a tua âncora para persistir, ser constante, continuar e realizar. Mantra: meu motivo me motiva a agir. Olha só. Essa carta, ela é muito poderosa,
Por quê? Porque ela traz aqui a importância de a gente olhar para o nosso motivo. O que que tu quer realizar? Por que tu quer isso? Para quê? Então, a partir desse motivo, bom, eu queria então, nesse motivo, por exemplo, aqui do meu objetivo, a minha intenção era trazer o oráculo Donas da Vida de forma física para as mulheres. Então, qual é o meu objetivo? Porque eu consegui fazer isso e criar e tornar e trazer ele à vida e colocar ele para o mundo. Por quê? Porque eu queria que mais mulheres tivessem a evolução, que se autoconhecessem, que despertassem a sua consciência. E isso fazia eu também perceber o quanto seria importante eu impactar o mundo, a levar mais a minha voz para as mulheres e para o mundo. Então eu pensei, eu preciso impactar mais mulheres. E a partir disso, o oráculo vai ser uma ferramenta poderosa. Então, a cada movimento, a cada passo que eu dava para construir, para criar e para co-criar o oráculo, eu levava essa intenção, o meu motivo forte para agir, para que aquelas vozes sabotadoras não deixassem eu procrastinar. Ou seja, eu me colocava em prioridade, colocava em prioridade o que eu queria fazer. Então, aí existe muitas raízes de dor. Então, aos poucos, nós temos que perceber os gatilhos que nos levam a procrastinar. Então, antes da ação, observa o que ela deu de sentimento. Que sentimento está relacionado a essa procrastinação? Que sentimento está relacionado a esta não ação? Porque esse sentimento, ele está aí vinculado a essa não ação. Então, na medida em que tu acolher no teu coração esse sentimento e começar a curar essa raiz de dor, essa raiz de dor ela vai reduzindo a força dela, ela vai reduzindo o impacto na tua vida e tu vai retomando o teu comando nesse sentido e acolhendo. Bom, agora eu me permito ser imperfeita, como nós já vimos anteriormente. Ou agora eu me permito fazer mesmo com medo. Agora eu me permito prosperar mais que os meus ancestrais. Eu me permito prosperar mais que minha mãe. Eu me permito me libertar da culpa de não ter feito algo, da culpa ou de ter feito ou de não ter feito, porque a gente às vezes fica se culpando por algo lá atrás, né? Eu quero que vocês comentem aqui pra mim o que mais fez sentido até agora. E aí, enquanto isso, também quero que me digam quem vai querer uma carta do oráculo que eu já vou tirar pra vocês. E aqui outra carta que eu falo da... Onde é que tá aqui? Agora eu perdi ela. Vamos deixar pra sortear agora a próxima... porque eu ia tirar mais uma aqui. Aqui, ó. Essa aqui. Ser produtiva não significa estar sempre ocupada, mas sim escolher com consciência o que realmente importa, honrando a tua ciclicidade. Estar fazendo pode te levar à exaustão. Sempre fazendo pode te levar sempre à exaustão, mas ser produtiva de verdade é agir com foco, clareza e intenção. Então, o que quer dizer isso aqui? Às vezes a gente faz 1000 coisas, mas aquilo que era prioridade, tu acaba não fazendo. Tu acaba querendo ajudar todo mundo e esquece de ti, esquece do que tu tinha te comprometido. E aí isso te leva à exaustão, porque chega no final do dia, tu diz, aquilo que era importante pra mim eu não fiz. E aí tu fez outras coisas e aquilo não era prioridade. Então tu não foi com foco, com clareza, com intenção. Tu foi fazendo. Aí é o que eu disse, tu não tá sendo dona da vida, porque tu tá deixando a vida te levar. Tá? A verdadeira produtividade nasce do equilíbrio entre força e leveza, ação e pausa, ou seja, entre o feminino e o masculino. Entre a integração dessas duas forças, entre integração entre pai e mãe. Mantra, faço e aconteço com leveza. Era o que eu falei pra vocês desde o início da live. Certo? Vamos lá, então. Eu até vou tirar essas duas cartas de fora aqui. Vamos ver se essa aqui... Pra gente não tê-las de novo. Pra gente deixar pra vocês outras cartas diferentes. Beleza? Vamos lá. Antes de tirar a carta,
Ou então a Deise já pediu quero, a Gil. Digam mais quem quer. E aí, então, assim, importante vocês saberem e receberem o meu convite. Tanto para que vocês possam aí fazer uma sessão de constelação familiar comigo. E aí, nessa sessão, a gente trabalha profundamente as causas, raízes de dor e faz essa reconexão com o teu interior e com a tua ancestralidade, fazendo as curas e liberações. Como também para virem para o Clã Donas da Vida, que é o nosso programa de despertar de consciência, de autoconhecimento, para que as mulheres, no grupo do clã, nós temos aí um trabalho para para o nosso interior. Vou até mostrar para vocês aqui, como eu tenho mostrado todo o final de live. Eu quero fazer sempre o convite, porque às vezes as mulheres não sabem. Então aqui, ó, do caos à leveza e à prosperidade. O nosso trabalho é uma jornada que vai observando o teu crescimento na árvore da vida, desde restaurar o solo, em que nós olhamos para as tuas emoções. Então nós sustentamos a tua árvore olhando para o teu solo, restaurando principalmente ali o teu emocional primeiro, te fortalecendo emocionalmente, com práticas de autorregulação emocional, que envolvem corpo, mente e espiritualidade. Depois tu reconhece as tuas raízes, essas raízes que nós falamos, tanto as raízes da procrastinação, as raízes de dor, e tu acolhe isso, olhando para a tua também ancestralidade, as raízes das tuas crenças e as raízes ancestrais, olhando e reconhecendo essas raízes. E também já fazendo as curas do teu interior. Reconectando o teu tronco, reconectando o teu feminino, que é a força para sustentar a tua árvore. O realinhamento da seiva através das práticas sistêmicas, que vai fluir, né? Porque muitas vezes tu, ali no teu subconsciente, ó, realinhe o seu subconsciente para fluir. Ou seja, a gente olha para as nossas crenças e faz esse realinhamento, porque normalmente a gente quer uma coisa e aí a faz outra. Por quê, né? Porque a gente está lá com o nosso subconsciente nos dominando. Além disso, a gente vai renovar a nossa copa com novos hábitos, novas crenças, co-criando a nossa vida, para que nós possamos ter uma vida mais leve e próspera. Então, o clã é nós trilhamos essa jornada dentro do clã. E aí, então, vocês podem entrar aqui no grupo VIP, clicando nesse botãozinho aqui abaixo, que lá eu vou mandar o mapa mental dessa live de hoje, tá? E também, se vocês não entrarem agora no grupo, não tem problema, entrem depois, que eu vou deixar o link também lá nos stories para vocês. E aí, vocês vão poder receber também as informações para entrar no clã, que aí a gente vai trabalhar mais profundamente tudo que nós estamos vendo aqui nas lives do Café Donas da Vida. Aqui vocês já têm uma tomada de consciência, é o primeiro passo. E depois, continuando comigo no clã, tá bom? Então, agora, vamos que vamos. Vamos tirar as cartas, ó, todas as gurias aqui, ó. A Jana, vamos ver aqui primeiro para as primeiras que já tinham pedido no início. Ai, deixa eu ver aqui, socorro. Muitos comentários eu não estava conseguindo alcançar. A Daisy, então, a carta para Daisy. Olha! E outra carta sobre procrastinação aqui. A procrastinação te leva à escassez, pois toda vez que você deixa para depois o que se comprometeu a fazer, está perdendo tempo de vida e se distanciando da prosperidade. Olha que coisa importante que veio essa carta para fortalecer o que eu já estava falando, e aí umas palavras que eu ainda tinha esquecido de comentar. Se comprometa com a pessoa mais importante da sua vida, você. Mantra, eu me comprometo com a minha vida. Olha só, quiser tirar um print, já aproveita, já tira o print e depois me marca lá nos stories, tá? Agora, a Daisy. Então, essa carta é pra ti, Daisy. Então, ela já veio complementar a nossa, dizendo se tá fazendo sentido pra vocês, tá? Agora, a Gil. A Gil, eu senti essa aqui, ó. Olha só, essa aqui é bem grande, o texto.
Ser vulnerável não é fraqueza. Olha essa carta, acho que eu usei ela como base esses dias nas lives. Quanto mais você se protege de ficar no vulnerável, mais alimenta o medo em relação à vida. Até quando você vai sacrificar e desperdiçar o seu tempo de vida esperando o momento certo e esperando estar pronta porque tem receio dos julgamentos e de não ser aceita? Você é boa o suficiente. Ouse aparecer e deixe que te vejam. Permita-se ser vulnerável. Isso é a coragem de ser imperfeita. Mantra: eu sou boa o suficiente e tenho coragem de ser imperfeita. Olha que linda essa mensagem e poderosa para o teu fortalecimento, para que aí também ela está relacionada a nós nos deixarmos para depois. Se a gente não se sente boa o suficiente, a gente não vai à frente. Tira o print e me marca lá. Próxima. A Thalita. Vamos lá. Eu tô tirando o print. Depois eu mando. Ó. Aqui, muito bem. Thalita. Toda mudança traz consigo um momento de desordem. É natural surgirem dúvidas e desconforto. O desconhecido pode gerar medo, trazer resistência, mas é preciso estar aberta para esse novo ciclo, para que o novo possa chegar. Abra para esse momento, se abra para o novo, para novas possibilidades. Tá? Agora, a Jana Silveira. Tem duas Janas, tem a Jana e a minha irmã Jana também. Jana Silveira. Nem sempre as coisas acontecem quando você deseja, mas no momento em que está preparada para recebê-las. A vida tem a sua própria sabedoria e cada espera também traz aprendizados e força. Confie no processo e tenha fé, pois tudo chega no seu tempo de florescer. Mantra: confio no tempo de florescer. Olha, linda a carta, Jana. Essa carta, ela diz, né, então, o quanto é importante tu olhar para esse teu momento e que muitas vezes tu fica exigindo, né, eu tinha que ser diferente. Não, cada coisa no seu momento. Então, muitas vezes a gente precisa passar ainda por novos aprendizados e até para entender e sentir e acolher o que aconteceu como algo que foi importante para o teu crescimento. A Janaína Pereira, minha irmãzinha querida, ó, essa aqui saltou para ti, Jana. Permita-se sentir o poder que existe dentro de você. A protagonista da sua vida está pronta para brilhar. Haja com confiança e determinação, pois você é autora da sua história. Mantra: eu sou protagonista da minha história, dona da minha vida. Olha só, que coisa mais linda. Bora se apropriar desse poder. Bora se apropriar desse poder. Permita-se, né, sentir o poder que existe dentro de você, porque a gente se subestima, a gente diz, não, eu não fiz nada, não, e só isso que eu fiz. Então, valoriza os teus pequenos passos, para todas aqui, porque todas essas cartas estão no campo de quê? Das mulheres que se reuniram aqui. Então, nada é por acaso que nós estamos reunidas. Todas essas cartas são importantes para todas nós. Cibele, aqui. Cibele Castro. A autossabotagem vai querer te dominar. A síndrome da impostora vai te dizer que você é uma fraude. Mas cabe a você, com autenticidade e autorresponsabilidade, não permitir que isso te vença. Mantra: eu sou dona da minha vida. Que carta mais profunda também, maravilhosa para nós. Porque essa síndrome da impostora, ela bate todas as vezes em que a gente vai fazer algo, em que a gente quer sair e realizar os nossos sonhos. Mas o que acontece? A gente se deixa ouvir por essas vozes perturbadoras. Elas têm sim como a gente conseguir dominar elas.
Mas para isso é importante vocês se permitirem dar um primeiro passo, virem comigo, continuarem comigo de uma forma mais próxima, vindo para o clã, convido vocês. Quem é que vai vir? Me conta. Quem é que tem a vontade de se aprofundar em cada uma dessas cartas aqui? Hein? Em crescer e evoluir emocionalmente, espiritualmente e poder trazer essa consciência mais profunda de todas as cartas que nós estamos lendo. A Cibele, a Daisy, que bom, a Daisy gostou, gratidão, muito sentido. A Gil, que linda, faz sentido, gratidão. A Raquel entrou agora, a Raquel, olha aqui as gurias entrando. Vamos tirar mais cartas para vocês. Deu uma travada, não sei se é a minha internet. Também não sei, gurias. Quem mais que quer a carta? Me conta. Beleza. Quem é que mais que vai querer a carta aqui? Me fala agora que se eu esqueci de alguma. Sejam bem-vindas, gurias que chegaram pro final. Se vocês chegaram agora no final, aproveitem para assistir a live, que ela vai ficar gravada por 48 horas. Depois ela vai lá pro portal Donas da Vida, do clã Donas da Vida, tá bom? Então depois me digam, também me confirmem. Karen, depois me confirmem, me mandem também aqui comentários no final da live. O que fez sentido para vocês? Ou digitem a palavra dona para eu saber que essa live fez sentido para vocês, para a gente poder também ter essa moeda de troca, de vocês me ajudarem com a contribuição de vocês no comentário dessa live. Para Karen, aqui. Você plantou e agora chegou a hora de colher todos os frutos de uma vida próspera. Receba todas as bênçãos que o universo tem para te oferecer. A vida é como a natureza, abundante. Receba. Mantra: eu recebo e vivo uma vida mais leve e próspera. Olha que coisa linda. Tá bom? Printa aí também, me marca lá nos stories que eu compartilho. E é isso, gurias. Olha só que coisa linda. Essa aqui, ó, a gente tem que olhar para essa nossa caminhada e perceber que todas vocês, não só como a Karen, plantaram e agora é hora de colher os frutos. Todos os dias nós estamos colhendo os frutos daquilo que nós estamos plantando e a gente não percebe. E a gente está cocriando todo dia. Agora, resta tu cocriar a vida que tu deseja viver ou resta tu tá cocriando algo que vai te levar para escassez. Então, quando tu começa a ser dona da tua vida, tu começa também a olhar para o teu interior e aí começa a curar ali desde a raiz, desde o solo, para florescer e dar frutos. E esses frutos, o que? Eles vão ser prosperidade. Por quê? Porque tu está conectada com uma mentalidade diferente, uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de que tu consegue realizar, que tu tem mais a tua força interior, que tu consegue impactar o mundo. Agora, se tu vive naquela autossabotagem, deixando a impostora tomar conta, deixando as vozes sabotadoras tomarem conta, deixando a procrastinação tomar conta, tu não consegue prosperar. Então, a nossa missão aqui é ajudar vocês a pararem de se deixar para depois, a pararem de se autossabotar e serem donas das suas vidas, tá bom? Maravilhosas, ali ó, a Daisy, a minha live, gratidão, a Cibele, dona, muito bom. Depois vocês compartilhem quando eu salvo, escrevam lá nos comentários, depois de salva também, porque daí, quando as pessoas, mulheres comentam na live, salva, depois que elas ficarem aqui no perfil, aí ela vai subindo para mais mulheres, entenderam? Então aí, isso é importante, vocês me ajudam bastante, tá bom? E venham para o clã. Quem é que vai vir para o clã? Me conta. Convidei vocês todos, eu quero saber, porque o clã, o valor é acessível, é maravilhoso e tá muito especial para vocês todas, tá bom? Espero vocês lá. Um beijo grande. Clica aqui para entrar no grupo agora, aproveita e já entra lá que eu mando todas as informações para vocês também, tá? Beijo grande, ótima semana e nos vemos no próximo Clã Donas da Vida na segunda-feira que vem aqui às 7h30 da manhã. Tchau, tchau.